Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça, estou aqui para uma aula de filosofia e hoje falando sobre a formação da polis grega. Então, desde já, pegue seu caderno, seu lápis, sua borracha, faça suas anotações, faça suas perguntas, porque logo pode ser que você tenha algum questionamento a fazer. E nesses questionamentos você anota e com certeza depois vai ter algum professor para te ajudar aí nesse processo, ok? Então, desde já, vamos pensar a Grécia Antiga e explorar os fundamentos da sociedade grega antiga e também conceituar polis grega. Desde já, antecipo para você que nós vamos falar de cidade. Falando de cidade, nós temos que entender não só a sua geografia, mas também entender os conceitos principais que estão por trás da construção da sociedade grega. E por que é tão importante estudar a sociedade grega antiga? Porque foi ali que surgiu a filosofia e é ali que nós vamos interpretar da melhor forma possível esse conceito de surgimento da filosofia. Por isso é tão importante entender como essa sociedade se organizava. Por isso, temos aqui a geografia da cidade grega, né? Da polis grega. Então, desde já, quando falamos polis, associe com cidade. Então, quando você olha aqui, principalmente para o contexto de Atenas, vai ser crucial entender como funciona a dinâmica dessa cidade para entender por que tantos filósofos surgiram nesse momento. Então, por exemplo, Platão, Aristóteles, Sócrates, são personagens importantes para a filosofia, né? E por isso nós precisamos entender como essa sociedade se organizava. Então, quando você para e pensa hoje, a sua cidade, ela tem um jeito de se organizar. Determinadas ruas são mais importantes para o fluxo dos carros, outras concentram determinadas atividades. Na sociedade grega, na polis grega, nós vamos ver como ela se estrutura e como isso beneficiou e formou o horizonte perfeito para que a filosofia se consolidasse enquanto pensamento, enquanto área do conhecimento. Então, por isso, é tão importante entendermos agora, nesse momento, a sociedade grega antiga. Então, nós vamos passar por essa cidade, por essas cidades gregas e tentar associar como a filosofia encontrou terreno fértil para produzir seus conhecimentos e principalmente para que esses filósofos pudessem desenvolver seus pensamentos. Mas é muito comum a gente ouvir falar de milagre grego. Bom, milagre grego, pode ser que você nunca ouviu falar disso, né? Então a filosofia pode ser uma novidade para você. Mas no contexto filosófico, durante muito tempo se falou de um milagre grego, ou seja, de que a filosofia teria surgido, simplesmente surgido nesse contexto. Vamos parar para pensar. O pensamento filosófico, ele é reflexivo, ele parte da racionalidade, ele parte do pensamento crítico. Será que isso só surgiu aqui na Grécia Antiga? A princípio não. Mas na Grécia Antiga, essas pessoas que se dedicaram exclusivamente a esse pensamento conseguiram consolidar esse pensamento e dar sistematicidade, ou seja, organizar o pensamento filosófico. Não de uma forma mais tão livre como se encontrava anteriormente em outras sociedades, mas agora a filosofia encontrou terreno fértil para que se organizasse, se estruturasse e durante essa aula nós vamos ver esses aspectos. A filosofia encontrou a escrita, encontrou uma estrutura social que permitiu que uma classe de pessoas, ou seja, algumas pessoas que se dedicariam somente ao pensamento, pudessem constituir o pensamento filosófico. Por isso que para muitas pessoas parece um milagre. A filosofia surgiu na Grécia. Não, ela se consolidou na Grécia. Então, por isso que é tão importante a gente perceber a organização da sociedade grega para entendermos porque somente na Grécia Antiga é que a filosofia encontrou o espaço necessário para se consolidar enquanto área do conhecimento. Por isso, a filosofia, se você observar, ela vai se diferenciar de algo muito presente na sociedade grega antiga, que é o mito. Então, a mitologia, esse pensamento mais voltado para explicações fantásticas da realidade, né? Por exemplo, aqui nós temos já uma figura fantástica, né, com cabeça de ser humano, com asas, um corpo de algum felino, enfim. Esses personagens mitológicos, eles estão presentes na explicação de diversas culturas. Na Grécia Antiga não era diferente, só que esses mitos tomaram uma certa diferenciação na estrutura em que eles eram passados. Os poetas tiveram grande participação
na construção do pensamento mitológico. E isso auxiliou, de certa forma, a filosofia a surgir, porque agora não só a tradição oral propagava a mitologia, mas também nós tínhamos ali a tradição escrita sendo construída, os poetas recitando de forma organizada essas mitologias em praça pública. Olha, praça pública, cidade polis grega. Vá pegando essas informações porque isso é crucial para nós entendermos como a filosofia surge nesse contexto. Então a filosofia vai encontrar esse ambiente em que a mitologia está estruturada e vai se aproveitar dessa cultura já escrita e principalmente desse comportamento que as pessoas começaram a adotar. Então por isso é tão importante nós entendermos esse contexto da sociedade grega antiga. Então nós vamos parar um pouquinho e tentar entender o conceito de milagre grego. O conceito de milagre grego se refere a, letra A, celebração dos deuses, ou B, consolidação da filosofia. Então para um pouquinho aí, marca a resposta correta, daqui a pouco eu volto e apresento para vocês o porquê que essa resposta está certa. Olá, estudante! Qual foi a alternativa que você marcou? Vamos ver? A resposta correta é a letra B, consolidação da filosofia. Então, o milagre grego é justamente essa consolidação desse pensamento, dessa forma de criticar a realidade e encontrar respostas racionais para as grandes questões da humanidade, como, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos? São perguntas que até hoje a gente se faz. Então, é necessário que a gente observe que a consolidação desse pensamento vai além da proposta que o ser humano naturalmente desenvolveu ao longo dos anos, né? Do pensamento crítico enquanto filosofia, aqui está sendo estruturado e por isso nós recebemos esse legado até os dias atuais. Então, por isso que é tão importante entendermos que a sociedade grega se organizava dessa forma. Então nós tínhamos a praça pública, nós tínhamos os prédios públicos e nós tínhamos os lugares de debate. Por isso a polis está diretamente associada ao conceito de política. Ou seja, cidade, polis, como nós a governamos. E essa estrutura política também favoreceu o surgimento da filosofia. Então como funcionava a polis exatamente? O eixo central dessa cidade era a vida pública, a vida política. Ou seja, o cidadão era aquele exatamente que participava ativamente da vida pública, ou seja, das decisões da cidade. Devemos ou não construir um aqueduto onde vai passar a água para a nossa cidade? Devemos ou não entrar numa guerra ou sair dela? Todas essas decisões eram participadas pelos cidadãos. Então, por isso que existia toda uma cultura que se voltava para esse ambiente. E por isso a polis tinha uma característica principal, que é a participação política. Então, toda a cidade acabava sendo configurada nesse contexto. Um templo, a praça pública, onde se debatiam as questões, e esse horizonte em que o debate, a argumentação, a troca de ideias era tão vigorosa, a filosofia encontra um terreno fértil para se consolidar. Outra coisa importante que aconteceu foi a consolidação do alfabeto grego, ou seja, quando se estruturou uma forma de escrita em que não mais estava sujeita a interpretações gigantescas, né? Mas agora nós temos uma estrutura. Então nós podemos ver, por exemplo, a influência do alfabeto fenício na estrutura da palavra grega, das letras gregas. Isso auxilia porque a filosofia até hoje ela tem uma característica muito importante da escrita, né? De consolidar aquelas ideias, por exemplo, hoje como nós fazemos através dos livros. Aqui esses escritos poderiam estar em papiros
e eles eram divulgados e trocados de informações com outros filósofos, com outros pensadores. E até mesmo algumas pessoas, né, da população tinham acesso a isso. Por isso é tão importante perceber que a escrita e também a moeda é bem importante para a consolidação dessa sociedade. Perceba, o filósofo acabava se dedicando única e exclusivamente ao pensamento, pensando, escrevendo, participando, debatendo, discutindo. E a condição financeira é obviamente que ela impacta esse tipo de sociedade. Então, quando se tem moeda para trocar por alimentos e por outros bens, né, usuais do dia a dia, isso faz com que essas pessoas possam ser pagas, ou até mesmo que o acúmulo de capital que algumas famílias tinham permitisse que algumas pessoas se dedicassem somente a essa estrutura. Como, por exemplo, um filósofo poderia ser um tutor de algum rei ou de alguém, e isso, obviamente, era recebido um pagamento por isso. Então, essa sociedade que ao invés de fazer escambo, ou seja, troca de produtos, agora usava a moeda, poderia subsidiar pessoas que, mesmo sem exercer nenhum tipo de serviço braçal, poderiam estar dedicadas ao pensamento, poderiam estar dedicadas à consolidação de um pensamento e de escrita e de outras coisas, de outras atividades que são necessárias para a filosofia. E também, com esse pensamento crítico sendo construído, nós vemos a lei preservando direitos aos cidadãos. Ou seja, a consolidação da lei faz com que a filosofia ganhe um grande destaque, porque ali se encontra uma discussão fundamentada na racionalidade. E a lei é fruto disso, é fruto da nossa disposição para construir normativas que permitam que a sociedade se organize de uma melhor forma. Então, todas essas questões foram auxiliando esse território fértil para a filosofia. Ou seja, a filosofia encontrou na Grécia Antiga vários argumentos, várias possibilidades que permitiam que os filósofos tivessem uma certa segurança e tivessem campo aberto para debater e discutir as ideias. Portanto, a filosofia encontra o território perfeito para ela se consolidar. Então, nós vamos parar mais um pouquinho aqui para a gente verificar essa questão. Principal característica da polis grega. Qual que é a principal característica? Letra A, autonomia, ou letra B, interdependência? Marque a resposta que você acha mais correta, que daqui a pouco eu volto e apresento para você, de fato, qual foi a resposta mais acertada. E aí, estudante, qual foi a que você marcou? Vamos ver qual é a correta? Letra A, autonomia. Se você lembrar, lá na primeira parte que eu falei da polis, eu falei disso. A cidade-estado grega, ou a polis, ela é aquela que é construída e consolidada em cima da autonomia financeira, política, cultural. Ou seja, nós estamos falando de uma cidade que é autônoma, que funciona por si só, né? E que só se entende como Grécia pela questão cultural, pela língua e muitas vezes por alguns detalhes que fazem com que algumas cidades se reúnam para a guerra ou para outras questões. Mas no dia a dia, essas cidades são autônomas, ou seja, elas têm lá o seu dia a dia independentemente das cidades que estão em volta dela. Por isso que, quando nós falamos dessa cidade-estado, né, que tem autonomia total para a governança, nós precisamos entender que algo surgiu de muito importante nessa sociedade, que é a participação popular. Perceba, se você está diante de uma monarquia em que o rei deposita toda a lei e
ele decide o que vai ser feito. Existe uma participação ativamente popular? Muito provavelmente não. Já na polis grega, o que nós vemos é a discussão pública das ideias. Nós vemos que os cidadãos gregos construíram uma sociedade em que boa parte das pessoas poderiam usar o seu direito político para conseguir expressar as suas ideias. Então, obviamente, não eram todas as pessoas que poderiam ter essa condição, mas boa parte da população tinha o direito de ir à ágora, à praça pública, para debater essas questões. Então, era muito importante que se formassem pessoas para falar em público. E isso é um legado que nós vamos ver, por exemplo, na tradição romana, e depois, obviamente, o cristianismo aproveitou-se disso. E até hoje nós temos grandes oradores, grandes pessoas que falam em público justamente por receberem essa herança cultural, de falar em público, de defender as suas ideias. E nesse horizonte da polis grega, da cidade-estado na Grécia Antiga, nós vemos então que formar o orador, formar a pessoa para que ela falasse bem em público era crucial, até porque o ápice da vida nessa sociedade era participar da vida pública e política. Então, por isso que nós precisamos entender quem era que tinha o direito de participar dessa sociedade. Então, era o chamado cidadão da polis, né? O homem livre. Então, estavam excluídos as mulheres, as crianças, os estrangeiros, os escravos, os servos. Ou seja, era um grupo até que reduzido se nós olharmos o contingente populacional. Mas nós temos aqui a primeira iniciativa mais consolidada de democracia. Consequentemente, as decisões eram tomadas por essas pessoas que tinham uma certa condição de posses e que, principalmente, poderiam ir à praça pública com o tempo para debater essas ideias. Então, esse é o conceito inicial da cidade grega, da polis grega. E depois nós vamos ver que, com o passar do tempo, isso vai sendo modificado em algumas cidades mais, outras menos, até que essa sociedade grega vai dar espaço para outras sociedades que surgiram logo em sequência. Ok? Parando mais uma vez para mais uma questão, vamos ver aqui como a gente vai decantar esses conhecimentos até agora. Na polis grega, o cidadão, letra A, era obrigado a se submeter ao conselho, ou letra B, exerce todos os direitos políticos. Então, você tem aí alguns minutos para responder essa questão e daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Olá, estudante! Qual foi a alternativa que você marcou? Vamos ver qual é a correta? Letra B, exerce todos os direitos políticos, ou seja, aquele que é considerado cidadão, ele tem todos os direitos de participação garantidos pela lei para que ele possa exercer as suas ideias e ver as suas ideias serem votadas e por aí vai. Okay? Então, nós vamos ver que isso favorece demais o surgimento desse conceito, a democracia. E em Atenas, ou seja, a democracia ateniense, é uma das que nós temos mais essa informação, esse desenvolver. Né? Em outras cidades-estado grega, a democracia talvez não fosse tão deflagrada, mas em Atenas nós vemos essa participação popular muito grandiosa. Isso vai ser muitas vezes alterado ao longo da história de Atenas. E o que deixa-se de legado para nós é que a democracia permitia a participação desse que era chamado cidadão, né, da cidade, da polis grega. Aqui nós vemos que então a democracia ela permitiu que os filósofos se desenvolvessem, que eles pudessem participar ativamente das decisões públicas e vários grupos de filósofos, como por exemplo os sofistas,
acabassem ganhando dinheiro até mesmo para ensinar as pessoas a debater em público, a colocar as suas ideias, ensinando oratória e retórica. E aqui nós temos um panorama de como a filosofia surgiu nesse momento, né? De como ela se consolidou. Então nós temos aqui desde lá de onde hoje é o sul da Itália, até aqui a Magna Grécia da época, e principalmente nós vemos que boa parte disso que é chamado Jônia, e hoje Magna Grécia, aqui mais à esquerda, onde seria o território italiano hoje, nós vemos vários desses filósofos, né? E várias dessas correntes filosóficas, como por exemplo o período pré-socrático, o período clássico e o helenístico. Então, o que isso é importante para a gente entender nessa sociedade? É uma sociedade que recebe muito a influência da filosofia. A cidade-estado grega, a polis grega, todas elas acabam recebendo essas reflexões e isso acaba influenciando o comportamento das pessoas e também da política dessas cidades. Então, acredito eu que isso demonstra o quão é importante a relação no início da filosofia entre a própria filosofia e a política. Estão vinculadas, atreladas, até porque muitas das questões filosóficas desse período são envoltas de política. E lembre-se, a política é justamente essa que se debruça sobre as questões da cidade num primeiro momento. Mas, obviamente, a filosofia, no período pré-socrático, ela se dedicava mais à cosmogonia, à cosmologia, ou seja, à origem do mundo, mas principalmente quando nós vemos consolidada a sociedade grega nas cidades-estado, a filosofia e a política estão muito vinculadas, né? Hoje há uma certa banalização do conceito de política, mas nós devemos entender que todos nós somos políticos por essência, ou seja, nós fazemos política quando fazemos as nossas escolhas. Então, falando de escolhas, agora é o momento da gente escolher uma dessas alternativas. Então, vamos ver a questão. A relação filosofia e política na Grécia Antiga. Letra A, foi importante para a consolidação do pensamento filosófico, ou letra B, foi relativamente importante para a filosofia? Então, vamos ver aí como você marca essa questão. Diga por que você marcou A ou B, que daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Olá, estudante! Qual foi a alternativa que você marcou? Vamos ver? Então, a letra A foi importante para a consolidação do pensamento filosófico. Ou seja, nesse momento, nós temos a filosofia sendo consolidada enquanto pensamento, área do conhecimento. Por isso é tão importante entender essa relação entre a polis grega, a cidade-estado, a política e a filosofia. Esse horizonte que vai se intercalando uma na outra, influenciando a construção de uma pela outra, é intrínseco, ou seja, está bem coladinho, bem juntinho, e é até difícil a gente separar nesse contexto grego a filosofia, a política e a própria cidade-estado. A cidade-estado grega, em especial Atenas, ela é esse modelo em que a política é o ápice da vida dos cidadãos, a filosofia se torna a grande área de reflexão e da onde se pensa as questões para essas pessoas, esses seres humanos dessa sociedade, e a própria cidade-estado se organiza para tal. Então, chegamos ao final dessa aula. Vamos aqui rever alguns conceitos importantes. Então, por exemplo, a polis grega, que eu acabei de falar sobre isso. Então, lembre-se que é uma cidade-estado com autonomia política, financeira e até mesmo cultural. Nós falamos das coisas que vieram anteriormente à filosofia, que ajudaram ela a se consolidar, como a lei, a moeda, a escrita.
também a questão da oratória, de falar em público, o quanto isso era importante e aonde se situou a filosofia geograficamente ali entre a Magna Grécia, a Jônia, em especial na cidade de Atenas, que nós usamos como modelo dessa aula. Desde já, ficam aqui algumas referências para que você aprofunde esse conhecimento, pegue seu livro didático, né? Fale com o professor da sua escola, que com certeza ele vai te auxiliar nesse processo de investigação e de aprofundamento desses conceitos. Fica aqui a minha gratidão por essa aula, espero vê-los numa próxima oportunidade para que nós possamos ainda falar sobre filosofia. Nos vemos numa próxima oportunidade, gratidão a todos que participaram dessa aula.